Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo que hoje fala sobre estratégias na área do varejo. E para conversar conosco sobre esse assunto, nós convidamos Jefferson Cheriegatti, CEO da Smolan. A Smolan é uma empresa que atua na execução de estratégias no varejo. Jefferson Cheriegatti, muito obrigado pela sua gentileza de estar aqui conosco no Mundo Corporativo. Um bom dia. Milton, bom dia. Muito obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui conversando com você e com os ouvintes da CBN. Eu falei aqui na execução de estratégias no varejo, uma empresa que atua na execução de estratégias no varejo. Mas o que vocês fazem tem um outro nome, que se chama Field Marketing. O que é isso? Field Marketing foi uma coisa que a Smolan foi pioneira em criar isso na África do Sul, no início da década de 30. E ela une algumas disciplinas para garantir que você tenha a execução da estratégia de uma marca ou de um varejista. Então, a gente junta toda a capacidade de gestão e controle de pessoas no ponto de venda. A gente está falando aqui de equipes grandes, imagina 1.000, 2.000 ou até 100 pessoas, né? Ou no outro extremo, 10.000 pessoas, com processos de recursos humanos por trás muito definidos em termos de progressão de carreira, em termos de responsabilidade sobre atingimento de objetivos, capacitação muito forte, com processo de tecnologia, isso é mais recente, tem uns 10 anos só, de monitoramento de informação e instrução de o que precisa ser feito no ponto de venda e que volta, e tudo isso aliado a um forte paixão sobre execução. Né? Dentro do Field Marketing, o que a gente tem as pessoas que trabalham com isso, elas se sentem donas do que está acontecendo, sejam elas donas ou não daquela marca, mas elas representam aquela marca no ponto de venda ou no varejo. Então, isso é muito forte dentro desse pessoal. Vocês fazem o trabalho com o varejo ou com a indústria? Com ambos. A gente tem ambos como clientes. Né? Em alguns momentos a gente representa uma marca dentro de uma loja do varejista e outras vezes a gente representa o próprio varejista, executando as suas estratégias dentro do ponto de venda. São ações diferentes? São similares em termos técnicos, mas o objetivo final é diferente. Se você pensar num varejista, tem a ver com como que eu posso ajudar o varejista a melhorar a experiência de compra daquele consumidor que vem naquela loja. E no caso da indústria, como que eu posso melhorar a imagem ou a experiência de compra daquela marca no ponto de venda. Vocês interferem na estratégia desenvolvida pela empresa? Num primeiro momento, não. A gente capta essa estratégia. Né? O que a gente faz é executar essa estratégia. Então, muito estudo foi para criar, olha, essa marca tem que estar desse jeito no ponto de venda, dessa forma, com esse preço, com esse planograma, etc. A encrenca é, como é que eu faço isso acontecer em 10.000 lojas? Sejam elas lojas de hipermercado, supermercado, farmácias. E aí é que a gente entra, através de 1.500 pessoas. Então, a gente, nesse momento, executa a estratégia. À medida que a gente vai executando e ganhando entendimento das lojas e da marca e do produto, a gente vai gerando informação. Isso serve depois de abastecimento para o processo de planejamento da indústria. E a gente, muitas vezes, é chamado para participar desse processo. Mas deixa eu entender o seguinte, porque parte desse trabalho, esse trabalho não é realizado pelo pessoal de trade marketing, por exemplo, o pessoal ligado à área de marketing? Sim, em geral, eles que são a principal interface nossa dentro da indústria. Só que a gente acaba gerando muita informação de mercado, tipo, imagina que existe uma premissa de que um determinado preço tem que ser entre X reais e um pouco mais. A gente vai aplicar isso daí, a gente pode perceber de loja que as consumidoras estão comentando, poxa, isso está muito caro, eu acho que esse produto não vai girar dessa forma, isso tudo é capturado e é retornado para o cliente. Fala, olha, executamos, está aqui, mas parece que alguma coisa está desconexa com o interesse do consumidor na loja. Então vamos entender o seguinte, já que nós estamos falando aqui sobre conceitos, o primeiro conceito ao qual me referi aqui foi Field Marketing, mas eu também falei com você agora há pouco sobre Trade Marketing. Diferencia para mim esses dois conceitos, para que eu compreenda melhor. Ok. Em geral, o Trade Marketing é responsável por capturar a estratégia de marketing e transformá-la numa estratégia de execução em varejo, em supermercados, em distribuidores ou em farmácias. Então, eles que vão ter o conceito, entendimento de shopper, entendimento de marketing, o que as marcas precisam. Eles estão muito atrelados numa área de planejamento e suporte à execução. Do outro lado, você vai ter uma equipe de vendas que vai ser responsável por executar essas estratégias juntos com os clientes e você vai ter uma área de field marketing que vai ser responsável por executar isso dentro das lojas. O pessoal que está em loja, a gente brinca que o field marketing é especialista nos últimos 50 metros entre o produto no depósito e o consumidor pegar o produto. É aí que a gente garante o show. Jefferson, essa estratégia, ou esse trabalho que vocês desenvolvem de Field Marketing, ele é um trabalho novo no Brasil?
Elementos dele já sempre existiram no Brasil, que a execução sempre é discutida. Eu acho que quando a gente pensa em uma empresa que presta um serviço, que integra várias dessas competências, seja ela competência operacional, de gestão, tecnológica, de recursos humanos, aí sim a gente pode dizer que é algo que é um conceito novo, né? A gente quer trazer um novo patamar de qualidade para a execução no Brasil. Mas esse é um trabalho que vocês na Small já vêm desenvolvendo há muitos anos, Muitos. lembrando que esta é uma empresa da África do Sul. Isso, Conta para nós aqui um pouco essa história. conto. A empresa desenvolveu esse conceito lá e ficou lá dentro durante muito tempo, mas vários clientes nossos na África do Sul são multinacionais. Então, era muito comum você ter um CEO que trabalhava com a gente lá, sair da África do Sul e ir comandar um outro país, uma Índia, uma China, por exemplo, e falar, a execução aqui não está legal. Smolan, você pode vir ajudar a gente? Tão simples quanto isso. Ok, vamos lá conversar, vamos entender. Para você ter uma ideia, quando a gente foi para a Índia 5 anos atrás, a convite da Unilever, a gente montou uma joint venture. Então, o cliente tem uma joint venture com a gente lá. Começamos uma operação com 2.000 pessoas, cuidando de grandes supermercados. Hoje, a gente tem uma operação de quase 12.000 pessoas. A gente faz lojas pequenas, faz farmácias, faz consultoras de beleza. Então, é um processo que vai envolvendo, porque quando você aplica esse serviço e a pessoa consegue entender que, agora eu tenho controle se esse funcionário está ou não em loja. Poxa, o nível de ruptura que eu tinha das minhas marcas, que era de 50, caiu para 20. Você começa a ver resultado e se transfere em aumento de vendas, o que é bom tanto para a indústria como para o varejo. E aí o serviço começa a expandir, o cliente vai puxando a gente para outros canais de serviço, outras atividades ou outras geografias. Então conta para nós aqui, por curiosidade, um pouco da história do Fred Smolan, que começou esse trabalho na Smolan. O Fred jogava no Springboks, que é a seleção de rugby da Argentina. Então, você imagina algum... Rugby da África do Sul. Desculpa. A Argentina também adora rugby, é verdade. Também adora, isso. Isso. Mas imagina então alguém na seleção nossa da década ali de 70 ou de 60, né, que deixou de ser jogador de futebol e resolveu, poxa, eu tenho uma paixão aqui que é uma paixão por executar e fazer as coisas acontecerem. Então ele começou uma pequena agência de field sales, na verdade, que era de vendas, de tinta do seu furgão, né, isso em mais ou menos 1931. Quando chegou a época da guerra, ele saiu da empresa, né, foi servir o exército e trouxe o irmão dele para trabalhar dentro da Smolan e assumiu um pedaço da Smolan. Segundo ele, foi a primeira parceria que o grupo fez. Em 60, depois que ele voltou da guerra, em 60 ele começou a difundir o conceito na África do Sul. A África do Sul estava vivendo um momento de varejo, de transformação, e então ele foi nos Estados Unidos entender para onde a África do Sul poderia estar caminhando. E toda a experiência que ele coletou nos Estados Unidos, ele trouxe e começou a montar esse conceito de field marketing que unia na época processo de operação, de gestão e de recursos humanos. Em 60 e poucos, o filho dele, o Doug, entra para a empresa, e em 74 ele assume a empresa do pai, que ainda era uma agência em Joanesburgo com 300 funcionários. E, no período que ele ficou no comando da empresa, que foi até 1910, ele levou uma operação de 300, uma agência de 300 pessoas, para um negócio diversificado que atua em várias áreas do varejo, com 20 e poucas mil pessoas na África do Sul, e deu início a um processo de internacionalização da empresa, entrando em outras geografias. Aqui no Brasil, vocês estão Desde janeiro de 2011. Desde 2011. Isso. E vieram nesta parceria com a Unilever. Exatamente. Conta para nós algumas estratégias que você considere assim, relevantes nessa parceria. Vocês chegaram aqui, tinham um contrato de 2 anos de exclusividade e que serve como um bom exemplo desse trabalho executado por vocês. Okay. Para mim, a Unilever é um caso antigo, né? Eu comecei a trabalhar lá, trabalhei 13 anos lá. Você trabalhava no Unilever Trabalhava. E depois foi para a Smolan, aí trabalhar nessa parceria. Isso. Eu era o diretor responsável da Unilever por desenvolver a área de vendas e de merchandising da Unilever. A gente estava num plano muito agressivo de como que a gente pode melhorar o serviço, a nossa experiência de marca. E a gente fez um bid entre 2 empresas para ver quem que trabalha com a gente já que pode ajudar-nos nesse trabalho. E a Smolan venceu. E eu conheci os africanos ali e, de cara, me apaixonei pelo que eles fazem, né? Existe uma paixão, uma vontade de fazer aquilo acontecer e um cuidado com os detalhes de execução, que é uma coisa que eu nunca tinha visto, né? Então, o que a gente fez no Brasil, diferente do que a gente faz com a Unilever, ou com a Parmalat, ou com a Diageo, ou com uma Samsung em outros locais, a gente aqui veio num papel muito mais de consultor. Então, hoje, quando você olha a operação de execução da Unilever, onde tem um promotor da Unilever, o que está por trás ali em termos de
processos, metodologia, tecnologia, tem muito a nossa mão ali dentro. Então a gente ajudou, do ponto de vista de consultoria, a Unilever, né, com toda a expressão nacional que eles têm, a se desenvolver nesse sentido. Há características diferentes do varejo brasileiro em relação às demais experiências internacionais que vocês tenham? Algo que seja relevante? Sim. Ah, o Brasil ainda é um país onde tem um varejo muito desconcentrado, né? E você tem vários canais diferentes, então ele é muito misturado. Você tem geografias como a Índia, por exemplo, onde existe uma predominância de lojas muito pequenas. Quem é do Nordeste conhece o conceito de cigarreira, né, que basicamente é uma vendinha que tem ali alguns produtos. Isso predomina na Índia. Então, você imagina que ali a dificuldade é o espaço para você expor alguma marca ali é micro. E isso a gente está falando de 100 mil lojas. Então, atualmente, a gente cobre, cada dia, eu sei que eu tenho um promotor visitando 11 mil lojas na Índia. Eu sei que lojas eles foram, que atividades eles fizeram e como eles fizeram isso e todas as informações que daí derivam em termos se estão ou não de acordo com a estratégia traçada. Se eu vou para um mercado como a África do Sul, é o oposto. A gente tem lojas de grande superfície, grandes hipermercados, não existem distribuidores praticamente na África do Sul. Basicamente, a gente está falando de cash and carries. Então, é um jogo muito mais de lojas de grande superfície, como a gente encontra no Brasil, os hipermercados, supermercados. Então, você tem, embora as competências por trás sejam parecidas, no mercado como a África do Sul, você trabalha diretamente com a indústria e com o varejo. No mercado como a Índia, o trabalho é feito junto com o distribuidor da indústria. Então, a interação nossa no ponto de venda ela é muito forte com a equipe de vendas do distribuidor. Né? E tudo que a gente coleta, o importante é que a gente coleta e isso volta direto à pessoa que tem algum padrão de ação dentro daquilo ali, desde consertar. Vou dar um exemplo. Uma das maiores frustrações no momento de compra para um consumidor é não achar o produto. Sem dúvida. Você imagina se é um pequeno varejo, é pior ainda de achar o produto. Então, quando o nosso promotor vai e ele visita aquela loja, ele vai anotar se o produto está ou não ali que tinha que estar. Por exemplo, uma Coca-Cola, um Omo, que seja. Se esse produto não está naquela loja, é uma ação que tem que ser tomada na loja. Mas, às vezes, esse produto não está numa área geográfica que está atrelada a um representante de vendas do distribuidor. Essa informação vai para ele direto. Ou, às vezes, você tem uma área geográfica maior, que é a área de amplitude de um distribuidor específico. Então, aí você tem algum outro padrão de ação que tem que ser tomado entre o vendedor da indústria e o gestor da operação do distribuidor. Pode ser que o produto não esteja no depósito deles. Então, essa velocidade e esse feedback assertivo, aonde tem um padrão de execução, permite que, em tempo real, o mais rápido possível, o problema possa ser sanado. Então, a gente permite que todos esses indicadores de vendas nas lojas estejam sempre o mais atualizados possível. Jefferson, então, pelo que eu compreendi, uma das características do varejo aqui no Brasil, do trabalho que vocês desenvolvem no varejo, é a importância do distribuidor também, assim como acontece na África. O distribuidor é fundamental, personagem chave aí nesse processo. Principalmente quando a gente está falando de lojas de pequena superfície, né, que a indústria não tem a capacidade de chegar diretamente. Ou uma região onde você tem muitos varejistas pequenos. Pode ser aquela loja de balcão que tem atrás da casa da gente, ou pode ser realmente lojas, o pequeno varejo do Brasil não é tão pequeno assim, né? São supermercadozinhos com 1, 2, o dono às vezes tem 3 lojinhas. Então ele não tem um porte sozinho, ou uma força sozinho para fazer isso direto com a indústria. Então você tem a presença de um atacadista ou de um distribuidor atendendo ele. Então o trabalho sim, são com ambos. Bom, agora, quando você pega, por exemplo, grandes lojas, vamos pegar o caso dos hipermercados, porque você lembrou agora há pouco lá da dificuldade na Índia para achar espaço para que aquela marca apareça em meio a tantas marcas em um espaço tão pequeno. Isso. Mas se nós pensar também a quantidade de itens que tem dentro de um hipermercado, encontrar espaço ali também exige uma experiência e uma estratégia que são fundamentais. Como a gente brinca, a gôndola não é elástica, né? Não é elástica, não cabe tudo na gôndola. Não cabe tudo. Tem um pedaço que é muito, como eu falei, da estratégia de gerenciamento de categoria que a indústria vai ter, do que ela porta de conhecimento para o varejista. Né? E ambos vão entender qual é o melhor mix de produto ou qual é a melhor exposição, o espaço que aqueles produtos têm na gôndola. Onde a gente entra no primeiro momento é para executar esse acordo. Né? Tanto do ponto de vista da indústria como do varejo, a gente garantir. Está executado, está aqui o feedback do que está acontecendo em tempo real, num relatório que você pode checar na internet. Esse é um ponto. Com o tempo, é o que eu te disse, a gente começa a puxar informações pela presença de loja, capturar,
da reação do consumidor dentro daquela loja. A gente começa a entender a dinâmica daquela loja e a gente consegue ajudar tanto o varejista como a indústria a entender um pouco melhor como é que funciona aquela categoria, ou se existem espaços que não estão sendo entendidos, mas que podem ser testados para gerar incremento de venda ou melhorar uma rentabilidade. A gente entra. Vocês têm pesquisas, estudos que mostram o resultado claro dessa preocupação, por exemplo, exposição nos pontos de venda, que a gente sabe que acaba sendo fundamental para que um produto vá à frente. Vocês têm algum trabalho que mostre isso? Eu vou dizer um resultado, na verdade, acho que é mais interessante até. Há uns 2 anos atrás, 2 anos e meio, a gente assumiu uma operação de consultoras de beleza, né? Então, um cliente nosso na Índia, imagina que você tem aquelas meninas que estão vendendo maquiagem atrás de um balcão, seja numa perfumaria, seja dentro de uma loja de magazine. E quando a gente assumiu essa operação, qual era o problema? O problema não era o espaço, você tinha o stand. O problema era, 50% das vezes, o produto não estava lá. Então, em 2 anos, com o processo que a gente criou, a gente conseguiu fazer o nível de ruptura desses produtos cair de 50% para 20%. Só pelo fato de os produtos estarem expostos, estarem presentes no momento que a consumidora está ali testando os produtos. Isso, em 2 anos, ajudou, junto com todo um processo que a gente criou de CRM, de relacionamento dessas consultoras de beleza com as pessoas que visitam a loja. Então, vou te dar um exemplo. A consumidora aí dentro da loja, ela conhece a promotora. Ela consegue falar com ela, sabe o filho, sabe quem não é. Ela pode dar feedback para ela no caderninho. Se não tem um produto, ela deixa o telefone e a consultora depois liga para ela dizendo, olha, o produto que você chegou. Então, você cria aquela experiência de compras que um pequeno varejo atrás da nossa casa, né, o seu João, consegue estabelecer com a gente porque vai conhecendo a presença, né? Às vezes o padeiro faz isso. Isso tudo fez com que em 2 anos a gente dobrasse o volume de vendas dessa operação, com uma redução de ruptura, como eu te falei, de 50 para 20. Agora, isso vocês ensinam, essa informação vocês levam lá para o ponto do varejo também, para o varejista, seja ele o pequeno, médio varejista? Sim, a gente está lá dentro e a gente treina muitas vezes o pessoal de loja. Então, tem uma outra operação que a gente faz, por exemplo, na África do Sul, com posto de gasolina, como seria o BR Manias aqui. Quem conhece a África do Sul são os postos da Engine. E o dono do posto de gasolina, ele é um franqueado, né? O negócio dele é vender gasolina. Ele não entende muito daquela loja de conveniência que está ali. A gente tem uma equipe treinada que visita essas lojas e, do ponto de vista do que seria a Petrobras, né, seria a Engine, ela consegue garantir que tudo que está negociado, que tem que acontecer na loja, com os fornecedores deles, está. Então, se o cronograma está correto, posicionamento de preço. Por outro lado, essa pessoa é responsável por treinar os funcionários daquela loja em como abordar os consumidores que entram dentro da loja, como tratar os produtos, como expor. E a gente senta também com o dono da loja e discute posicionamento de preço com eles e presta uma consultoria para entender se eu mexer no meu mix para cá ou para lá, se eu mexer no meu posicionamento de preço, eu consigo melhorar a minha venda, a minha receita, a minha rentabilidade da loja. Então, ele vai além. A gente consegue prestar esse serviço de uma coisa que não é o feijão com arroz para o dono daquele posto de gasolina, né? Mas que ele claramente gosta e tem interesse em ter um consultor ali que possa prestar esse serviço para ele. Até porque vai dar resultado para ele. Dá. Se não dá resultado, a gente não dura. Não dura. Não. Agora, nessa conversa, passa também a compra de espaço no ponto de venda? A gente, em geral, não faz isso, né? Isso fica na negociação entre a indústria e o varejista, né? A menos que a gente esteja cuidando também da venda para aquela loja. Aí é diferente. Então, aí toda a relação comercial que estabelece com a loja, compras de espaços, negociação de atividades promocionais, aí a gente faria. Porque vocês também prestam esse serviço. Sim. Porque, aparentemente, essa compra do espaço, etc., passaria lá pela estratégia da empresa. Exatamente. E vocês executariam a estratégia. Mas a questão da venda, vocês também trabalham? Sim. Aqui no Brasil não, ainda, né? Mas em outras geografias, sim. Depende muito do desenho do cliente. Thalita Martins, ela mandou uma mensagem aqui por e-mail e a pergunta que ela faz para você, Jefferson, é o seguinte: por favor, qual o potencial brasileiro para a aplicação do Field Marketing e se existem muitas empresas que já utilizam este conceito aqui no Brasil? Bom, a Thalita facilitou a minha vida, porque ela falou do meu sonho. Eu diria o seguinte: hoje a gente tem trabalhando no varejo brasileiro por volta de 700 mil pessoas, sejam elas funcionários de indústria ou de agências. E o sonho que a gente tem é de poder transformar esse varejo, né? A gente poder causar uma pequena revolução. A gente não vai conseguir fazer isso sozinho, mas se a gente for um elemento atuante dentro dessa indústria e a gente conseguir arrastar mais gente nesse caminho, que é um caminho de busca de qualidade. Se você pensar que isso daí são mais ou menos 700 mil pessoas, a gente está falando de pelo menos 20 bilhões de reais só com mão de obra,
fora o que isso gera e gira de mercadoria, imagina o que vai ser daqui a alguns anos se a gente melhora a qualidade de execução em loja, diminuindo ruptura, gerando uma melhor experiência de compra. O potencial que a gente tem para, fazer o consumidor que entra naquela loja ter uma experiência mais gostosa. Tem coisa mais chata você chegar na loja, não achar o produto, ter que sair e procurar em outro lugar. Isso aí é horrível. Né? A internet você não tem esse problema, né? Você acha isso, mas na loja você tem esse problema. Você pode gerar mais venda para a indústria, você pode gerar mais venda para o varejo também, e por outro lado, você consegue resgatar uma coisa que tem muito a ver com cidadania, que é a possibilidade de uma carreira para esse menino com 18 anos de idade que quis levantar caixa no supermercado, ou que a oportunidade dele foi essa. Então, a gente quer mexer em vários setores da sociedade, mas no fundo a gente quer trazer a proposta de transformar o varejo numa área mais dinâmica, com uma experiência de compra mais gostosa, para que as pessoas se sintam ainda mais motivadas a estar visitando uma loja e comprando os seus produtos. Tá, então deixa eu entender claramente aqui o seguinte. Existe espaço para crescimento desse mercado, mas o varejo ainda não o utiliza da maneira que poderia utilizar no Brasil. Exatamente. Eu acho que a gente pode dar um salto qualitativo mesmo, muito grande. E não usa isso porque são poucas as empresas que trabalham com esse conceito? Não, eu acho que não é nem por isso. Eu acho que, é como eu te disse, a Esmola traz um conceito onde você junta todas essas possibilidades. Você junta recursos humanos, você junta operação, você junta tecnologia, você junta o entendimento profundo do mercado, junta 80 anos de experiência num pacote. Né? E não é um pacote onde a gente fala, tá aqui o menino, coloca ele na loja. Não, eu vou ter uma gestão em cima disso. Né? É o que eu falei, essa minha gestão ela vai trabalhar junto com a gestão da indústria do varejo, seja a área de operações do varejo, seja a área de vendas da indústria, para garantir que isso tudo está acontecendo. Então, é quase como se você delegasse para a gente a execução da sua estratégia. Vocês trabalham com a figura do cliente secreto? Sim. Qual a importância desse personagem aí, até na mensuração da qualidade do serviço prestado, etc.? O que a gente costuma dizer é que tudo que a gente faz, a gente mede e a gente controla. Se a gente não controla, não acontece. Você não tem como pegar 2.000 pessoas e garantir que elas estão visitando 10.000 lojas por dia, executando um padrão que foi definido, se você não controlar. Então, a figura desse shopper misterioso, ela vem ajudar dentro desse processo, que entender e fazer um check. Se o que está definido, o padrão de comportamento, o padrão de execução, a rotina de loja está acontecendo do jeito que tinha que acontecer. Então, muito mais do que um espião, ele serve como input dentro do processo nosso de capacitação e treinamento. O que a gente pega por experiência é que quando você vai analisar a raiz do porquê que uma coisa não está acontecendo em loja, 95% das vezes é que a pessoa que tem que executar não entendeu o que ela tinha que executar. Ela não sabe o que tem. Então, isso tudo abastece o nosso processo de treinamento, de capacitação. Você falou aqui em 2.000 pessoas. Isso foi, assim, um exemplo aleatório? Não. Ou isso é um número real? É um número real e comum, eu diria. São 45 mil funcionários no mundo. A gente tem operações que são operações sinérgicas. Então, você tem 3 ou 4 indústrias, ou 5, trabalhando com o mesmo staff, como você tem operações dedicadas, onde a gente pode ter uma equipe, sim, de 2.000 funcionários ou 5.000 funcionários atuando especificamente para aquela indústria ou para aquele varejista. Bom, você falou agora há pouco aqui sobre a importância da mensuração. Isso. Você disse se não mensurar, se não controlar... Esquece. Tecnologia é fundamental nesse processo? Absolutamente fundamental. A velocidade do varejo, ela não perdoa. Né? Se você não tem uma coisa certa hoje e você só souber que isso está errado daqui a 15 dias, acabou. Você perdeu 15 dias de vendas. Então você precisa ter a capacidade de entender o que está acontecendo em tempo real. E para isso a gente tem toda uma tecnologia em smartphones, em telefones. A gente começou isso com aqueles Nokiazinhos simples, isso há 10 anos atrás, hoje é muito mais fácil. Essa informação colhida em tempo real, ela volta em tempo real para quem tem padrão de ação para consertar em tempo real. Uma das coisas críticas que a gente procura entender em cada operação cliente novo é qual é o tempo de reposição de mercadoria entre o cliente botar um pedido e essa mercadoria chegar na loja. Se isso é um dia, é uma operação que eu preciso ter uma velocidade. Se isso são 45 dias, é diferente. Mas, no fundo, essa capacidade de você, dentro de um ciclo de vendas ou dentro de uma semana de vendas, poder receber o feedback que está acontecendo e tomar um padrão de ação para corrigir, é o que dá velocidade para você conseguir atingir os objetivos. O Eduardo Miranda, ele mandou aqui um Twitter para nós e pergunta aqui o seguinte, ele quer saber o seguinte, quanto que o varejo tem, ou no caso pode ser a indústria também, né, tem que investir para poder desenvolver um sistema como esse? Quer dizer, não sei se nós temos como mensurar exatamente isso. Eu acho que eu posso dar... Que dado a gente poderia dar que seja
que atenda aí essa questão, essa demanda? Eu acho que tem uma coisa interessante para falar que é o histórico do que a gente enxerga, né? Quando a gente olha, não só no Brasil, mas isso é global, o que a gente vê é que, em geral, a área de execução ela fica relevada a um segundo plano, né? Você tem, em geral, uma área muito forte de vendas dentro de uma empresa ou de marketing que também olha para a execução, né? Mas não é o central da empresa. Então, muitas vezes, o que você tem é um investimento mínimo em execução. Você basicamente tem um funcionário contratado para trabalhar lá. É óbvio que eu estou generalizando isso em termos globais. Você tem indústria que capacita essa pessoa, dá treinamento, etc. Você tem tudo isso. Mas, em geral, é isso que a gente encontra. Então, quando a gente pega uma operação, em geral, o que a gente acaba acontecendo é descobrindo muita ineficiência dentro dessa operação, né? Então, ou as pessoas não estão distribuídas da melhor forma, ou elas não estão trabalhando da forma mais eficiente, o que seja. Então, no primeiro momento, a gente traz um custo extra dentro dessa estrutura de vários outros serviços. Então, a gente traz uma estrutura de gestão, a gente traz processos de capacitação e desenvolvimento de carreira, a gente traz tecnologia que muitas vezes não existe. Isso tudo são custos adicionais no primeiro momento. O que acaba acontecendo ao longo do tempo é que tudo isso junto, mais as ineficiências que existem na operação, permitem a gente, ao longo do tempo, reduzir o custo da operação. Então, aquele exemplo que eu dei das consultoras de beleza na Índia, ao longo daqueles 2 anos, a gente reduziu o custo operacional daquela operação em 14%. Então, a gente reduziu o custo em 14%, reduziu ruptura em 30%, e a gente dobrou vendas, a gente estabeleceu um CRM. Então, num primeiro momento, o que é necessário? É que a pessoa que queira contratar esse serviço esteja consciente de que ela está querendo contratar um serviço de execução num outro patamar de qualidade. E ela, no primeiro momento, ela vai ter que fazer esse aporte de investimento. E isso, ao longo do tempo, vai trazer tanto um resultado maior de execução, ou de um resultado melhor, perdão, de custo operacional, e, ao mesmo tempo, ela vai trazer um incremento muito grande de vendas. Então, é uma aposta. Eu monto uma marca, coloco no mercado, aí vocês vão executar essa estratégia que eu estou desenvolvendo e vocês identificam lá no meio do caminho que eu estou trabalhando errado na minha marca. Aí você tem a interferência de vocês? A gente traz o input. A gente captura isso. Muito você vai ter a possibilidade de perceber isso por todos os dados que são coletados de ponto de venda e vem para você, o que a gente chama de inteligência de mercado, né? Outra coisa é, a gente também tem um time que está analisando isso e está trazendo feedback para você, dizendo, olha, isso da tua estratégia está implementado, mas a gente não está vendo resultado na ponta. Talvez se a gente fizesse isso, pudesse ter algum outro efeito. Vocês trabalham com marca, trabalham com produto, trabalham com pessoas? Exatamente, com os 3. Com os 3. E com a loja. E com a loja também. E quando a gente fala de pessoas, eu estou falando do nosso funcionário, eu estou falando do encarregado de seção, eu estou falando do gerente da loja, eu estou falando do vendedor da indústria, do distribuidor, eu estou falando com o diretor de vendas da indústria. O Carlos Soares pergunta aqui pelo e-mail, porque você falou agora há pouco do uso da tecnologia para fazer a mensuração. Isso. Essa tecnologia foi desenvolvida por vocês ou vocês estão usando softwares que já existem no mercado e que poderiam ser aplicados aí por outras empresas? Não. Imagina com mais ou menos 70 anos de experiência com isso, quando começaram os primeiros telefones, né, como eu falei, aqueles Nokias pequenininhos, a gente teve uma dificuldade de fazer a indústria entender, o varejo, que tinha uma tecnologia que podia dar velocidade para eles. Então o desafio nosso foi desenvolver um sistema muito barato que rodasse num Nokia, né? Eu falo Nokia, podia ser qualquer outra empresa, tá? É só para aqueles telefones antigos, para o pessoal lembrar. E ao longo disso, a gente acabou desenvolvendo mais e mais coisas. Então, hoje, todos os sistemas que a gente tem de smartphone, seja funcionando no Brasil, na África do Sul, na Índia, são desenvolvimento próprios, baseados na nossa experiência de execução. Esse é um dos grandes diferenciais do que a gente faz. Nós somos uma empresa de execução. Eu sei o que acontece na ponta. A questão toda não é só você ter uma interface bonita num telefone para coletar informação. A questão começa a ser o seguinte: se eu quero que esse cara tire foto de uma loja para averiguar se o que ele está fazendo está correto, e essa informação vai ser abastecida para um sistema onde ele vai analisar essa imagem, esse cara que está na ponta tem que tirar a foto de uma maneira correta. Não é tão simples assim. Por mês, a gente analisa perto de 2 milhões de fotos no nosso hub lá na Índia, de o que está acontecendo no varejo. E essa informação ela volta para a gente aperfeiçoar a operação ou como auditoria para o próprio cliente. Então, todo o know-how e o conhecimento da ferramenta que a gente tem, a gente montou para a gente mesmo. Então, é muito difícil a Esmola vender a tecnologia por si só para alguma outra empresa ou para algum outro cliente. Isso não é impossível, mas é mais difícil, porque a gente utiliza ela com base no que a gente faz. Então, é aquele cara que sempre gostou de correr de carro, adora carro desde pequeno, né, e ele ajuda os mecânicos a construir um carro, né, ele está na fábrica, ele ajuda. Então, esse é o nosso know-how. O pé no chão, né, como a gente fala de loja, traz o know-how de como tem que ser. Qual é o melhor mercado para trabalhar?
Você está falando em termos de geografia ou em termos de canais? Da maneira que você quiser. Qual é o melhor mercado para vocês desenvolverem o trabalho de field marketing que Olha, vocês desenvolvem? o Brasil e a América Latina são uma oportunidade gigante para o grupo. Gigante. O que a gente fez na África, o que a gente está começando a fazer na Índia, começando porque eu falo, uma operação de 3 mil homens na Índia, com a população de 1 bilhão e outras 13 mil na China, 1 bilhão, a gente só está arranhando a superfície da questão. Mas são mercados onde você ainda tem, como eu falei, um varejo muito centralizado e uma possibilidade de você ter gente dentro de loja trabalhando. Mercados como Estados Unidos e Europa, você não tem, os funcionários são todos do varejista e tem que ser. Aqui você tem a possibilidade de desenvolver isso e você ainda tem muitas coisas que estão profissionalizadas, com técnica, com investimento, com dinheiro por trás, e muitas outras coisas que ainda estão absolutamente informais. Então você tem ainda um território muito grande, e é o que eu falo, tem espaço para a Small crescer no Brasil? Tem, mas tem espaço para o mercado inteiro crescer no Brasil. É aquela típica situação de mercado onde você não tem alguém dominante, é completamente fragmentado. O abastecimento de mão de obra desses pontos de venda espalhados pelo Brasil é completamente fragmentado. Então, a gente ainda está muito longe de chegar num ponto de maturidade disso, ou desse serviço no Brasil, onde a gente pensa, não sei se eu vou entrar ali porque eu tenho alguns players dominantes, eu não vou conseguir entrar. Não, pelo contrário, dá para desenvolver e dá para desenvolver o mercado como um todo. Esse é um pouco do nosso sonho. Um recado final seu aqui para quem está nos acompanhando no mundo corporativo, que você considera uma mensagem importante para se pensar sobre field marketing. Tenha paixão pela loja. Tenha paixão por fazer essa loja uma experiência de compra gostosa para o seu consumidor. Invista dinheiro nisso. Não pense muitas vezes que você pensar numa bonita estratégia e achar que ela está acontecendo porque você visita 3 ou 4 lojas que ela de fato está acontecendo. Eu acho que a indústria e o varejo tem um papel aqui grande de proporcionar esse como um canal mais gostoso para você visitar e você ter o seu momento e você poder testar o seu produto. A gente considera que tem 2 momentos de verdade quando você fala de um produto. Um é esse, é você chegar na loja, ver o seu produto que você quer, tá lá, com o preço certo, limpinho, bem exposto. Se ele não estiver lá, o jogo já morreu. E aí o segundo momento da verdade não acontece, que é depois você experimentando esse produto em casa, seja ele um shampoo, seja ele um refrigerante, seja ele o que for, e você também gostando da qualidade daquele produto. Sem esse primeiro elo, o segundo não acontece. Então, vamos investir aí. Tá certo. Muito obrigado, Jefferson Cheriegatti, pela sua gentileza de conversar conosco aqui no Mundo Corporativo. Um bom dia para você e até uma próxima. Muito obrigado. Estou à disposição. Tá certo. O Jefferson Cheriegatti é CEO da Smolan, que é uma empresa que atua na execução de estratégias de varejo. E agora que você já acompanhou todo o nosso programa hoje, eu já posso dizer sem dúvida nenhuma que você vai entender. É uma empresa que atua com field marketing. E aí você já sabe exatamente o que é. E lembrando a você, agradecendo, claro, a sua participação aqui, lembrando a você que você pode levar essa discussão à frente. Vai lá no nosso grupo no LinkedIn, lá no grupo Mundo Corporativo da CBN, e você pode discutir isso com seus amigos, também nas demais redes sociais, porque essa é a nossa ideia, fazer com que esses conceitos, essa conversa, esse conhecimento seja compartilhado com o maior número de pessoas possível. Combinado assim? Até uma próxima!